Sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nesta temporada, nós conversamos com pesquisadores da área de comunicação. Nossos convidados participaram do Intercom Sudeste 2013, o Congresso Regional da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, realizado pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru. Neste último programa especial Intercom, recebemos um dos patronos da comunicação no Brasil, o professor José Marques de Mello. Ele é o titular da Cátedra Unesco de Comunicação para o Desenvolvimento Regional, que fica na Universidade Metodista de São Paulo. Professor José Marques, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. Prazer é meu. Professor, estamos falando nessa temporada especial sobre comunicação. Eu gostaria que o senhor, enquanto um dos grandes nomes de estudo na área, pudesse definir para mim o que é esse campo da comunicação. Bem, o campo da comunicação, academicamente, é um campo muito complexo, porque ele está no Brasil praticamente desde os anos 40, quando foi criada a primeira faculdade de comunicação do Brasil, que é a Casper Libero, especializada em jornalismo. A área de comunicação ela surge inicialmente como uma área de formação de jornalistas, mas depois ela vai se diversificando com a criação do cinema, publicidade e propaganda, e só nos anos 60 que ela realmente adquire essa dimensão mais ou menos integrada. Então a comunicação é um campo multifacético, é uma atividade multidisciplinar, e que cada vez mais se torna complexa nesse Brasil que se moderniza. E pensando a comunicação, né, enquanto uma ciência, ela acaba incorporando e se apropriando de conceitos de outras áreas, de outras ciências. Eu gostaria que você nomeasse um pouco essa multidisciplinaridade do campo da comunicação. Bom, a comunicação, na verdade, ela é uma área, que eu diria, não só científica, mas uma área que envolve arte e tecnologia. Então, ciência, arte e tecnologia. Não dá para pensar na comunicação como alguma coisa isolada. Então, as influências que a comunicação recebe são influências que vêm das artes plásticas, da música, vêm também das ciências sociais e, sobretudo, da tecnologia, dos meios de transporte, porque não dá para se pensar na comunicação, por exemplo, no jornal, sem pensar nos trens, nos ônibus. É uma área aparentemente simples, mas é muito complexa. E no caso brasileiro ela não tem ainda uma definição própria. É tanto que nós estamos em processo agora de revisão no Ministério da Educação das diretrizes curriculares para os cursos dessa área. E o congresso que está se realizando aqui em Bauru nessa semana, ele na verdade está abrindo perspectivas para novas profissões, novas tecnologias e novos processos comunicacionais. O senhor defende, professor, a pedagogia da comunicação. E o que seria essa pedagogia da comunicação, pensando nessa reforma curricular, de repente, dos cursos? Pois é, a pedagogia da comunicação é alguma coisa recentemente introduzida no Brasil, porque durante muito tempo nós, na verdade, não nos preocupamos com a formação de quadro para as universidades. A comunicação é mais ou menos uma área improvisada. Ela importava profissionais que vinham do mercado, da mídia, e professores de outras áreas do conhecimento. Mas a comunicação precisa formar seus próprios quadros. Daí o lançamento de uma disciplina chamada Pedagogia da Comunicação. Essa disciplina foi desenvolvida por mim na USP, quando eu lá trabalhei até 1993, eu sou hoje professor aposentado da USP, e lá eu desenvolvi inicialmente uma disciplina na pós-graduação chamada Pedagogia da Comunicação, que é exatamente uma área orientada para formar novos quadros para as universidades. É uma área que ainda não se desenvolveu muito, porque os professores de comunicação, como de outras áreas semelhantes à nossa, que eu chamo de ciências aplicadas, elas, na verdade, não têm ainda uma política definida pelo Ministério da Educação de formar quadros. Então, quem vem fazendo isso são os cursos de pós-graduação. Mas os cursos de pós-graduação no Brasil, eles têm um viés, que é formar mais o pesquisador do que o professor. Então, o campo da pedagogia da comunicação é um campo ainda aberto, precisando de balizar melhor o seu âmbito e a sua metodologia. Quais
características, professor, a gente pode pontuar para termos um professor de comunicação? Bem, o professor de comunicação ele é um ser muito complexo. Ele precisa dominar, basicamente, os conteúdos, portanto, aquilo que se transmite, portanto, daí a influência das outras áreas do conhecimento, da história, da geografia, da economia, da política. Ele precisa dominar as tecnologias, o jornal, o rádio, a televisão, o cinema. Hoje na verdade, é mais simples para o professor de comunicação, porque a convergência tecnológica está presente hoje nas novas mídias. Agora, a grande deficiência do professor de comunicação é que, de modo geral, ele não se comunica bem com seus alunos. Daí as grandes dificuldades que nós temos na manutenção desses programas nas universidades. Eu acho que o professor de comunicação é um ser que conhece muito, mas dialoga pouco. E como promover esse diálogo? Como promover esse diálogo? Dialogando. Não é simples. Eu acho que nós precisamos estudar melhor esse problema. E hoje, com as redes sociais, isso se torna muito mais complexo. Porque as redes sociais abriram perspectiva de intervenção da audiência na emissão das mensagens. E muitas vezes os profissionais não estão preparados para isso. Para entender essa nova demanda do público? Para entender a nova demanda do público, ao mesmo tempo para sair daquela posição que é convencional na área. De modo geral, um comunicador, o jornalista, por exemplo, que é o meu caso, ele na verdade se considera muitas vezes senhor da verdade. E acho que isso não é correto do ponto de vista pedagógico. Ele precisa, na verdade, entender melhor o público, entender melhor a quem ele está se dirigindo, do que propriamente lançar as suas ideias, as suas proposições. Em suma, eu não estou dizendo que o professor de comunicação não deva comunicar, mas ele deve comunicar interagindo com a sua audiência. E, de um modo geral, como eu disse, o jornalista, os profissionais da área se consideram conhecedores da verdade. Eles, evidentemente, têm muita experiência, têm um âmbito de conhecimento muito grande, mas não é isso, muitas vezes, o que o público quer. Daí a dificuldade dele se comunicar. Essa tem sido o grande nó da comunicação. E um pouco mais, professor, sobre os estudos da área da comunicação, a gente conversa no próximo bloco. O Diálogos faz um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta com o Diálogos. Este é um programa especial da série com pesquisadores da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Conversamos hoje com um dos patronos da área, o professor José Marques de Mello. Professor, terminamos o último bloco comentando um pouco sobre o que é necessário para esse novo profissional da comunicação e também os professores da área. E o senhor é um dos diretores, é o diretor titular da Cátedra Unesco de Comunicação para o Desenvolvimento Regional. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual a atuação da cátedra aqui no país. Bem, as cátedras Unesco, elas foram estabelecidas por essa organização internacional no rescaldo da Guerra Fria, quando há uma crise séria de manutenção na Unesco, e a Unesco então resolve trabalhar com as universidades. Então ela criou uma série de cátedras, há cátedras Unesco em todas as áreas do conhecimento, são biologia, física, história, etc. E no campo da comunicação se fez um programa experimental, que foi a existência de uma rede mundial de cátedras de comunicação. Então, a Cátedra de Comunicação da Unesco, que funciona no Brasil, ela faz parte de uma rede com 25 cátedras ao redor do mundo. Ela, na verdade, é uma entidade própria chamada Orbicon, que tem apoio das empresas e dos governos nacionais. Essa cátedra foi instalada no Brasil em 1996, exatamente quando eu me aposentava na USP e fui trabalhar na Unesp. Na UMESP, Universidade Metodista de São Paulo. Então, essa cátedra ela tem 3 blocos de atividade. Ela tem atividade de formação, ela mantém cursos, seminários para aperfeiçoar professores e profissionais. Ela tem pesquisa, ela realizou várias pesquisas sempre em rede. E ela tem um trabalho muito grande de difusão.
Então é isso que forma o tripé da Carta da Unesco, é ensino, pesquisa e extensão. Ela, na verdade, é um espaço da Universidade Metodista de São Paulo que se correlaciona com empresas, com governos, com movimentos sociais e, sobretudo, com as universidades. Então, nós realizamos anualmente vários eventos. Eu diria que a Carta da Unesco tem hoje algumas coisas que são básicas para o desenvolvimento das suas atividades. Ela trabalha com a comunicação popular, trabalha com a saúde e ela trabalha com o pensamento latino-americano. É esse tripé que mantém a Carta da Unesco em funcionamento. Professor, além da Cátedra Unesco, nós temos a Intercom, que está promovendo o evento para o qual os senhores estão participando, né? Todos os professores entrevistados aqui no Diálogos, terminando hoje essa série especial. Eu gostaria que o senhor, enquanto fundador da Intercom, pontuasse para a gente a importância dessa sociedade brasileira de estudos interdisciplinares. Pois é, a Intercom é uma entidade que foi criada no Brasil em 1977 e ela procura congregar professores, estudantes e profissionais, empresários que trabalham na área da comunicação. Ela foi instituída como uma sociedade civil destinada a manter o diálogo entre a universidade e a sociedade. Ela surgiu inicialmente como uma entidade muito pequena. O primeiro congresso realizou-se em Santos. Nós tivemos ao redor de 50 participantes e hoje os nossos congressos têm, em média, 3.500 participantes. Então, é a maior entidade acadêmica da área na América Latina. Eu diria até que ela, comparada no mundo todo, só depois dos Estados Unidos é que nós temos entidade como a Intercom. Ela foi criada em 77 e ela vem se desenvolvendo paulatinamente no país inteiro. Então, hoje nós estamos com espaços marcados nas 5 regiões brasileiras. Os congressos regionais se realizam no primeiro semestre, discutem temas e levam a galvanização desse tema para o Congresso Nacional, que se realiza numa outra região. Por exemplo, esse ano, o nosso Congresso Nacional vai se realizar em Manaus, no Amazonas. E o Congresso do Sudeste está sendo realizado aqui em Bauru. E os outros estão sendo realizados em cidades mais ou menos polo, como Bauru. Então, e pensando no papel desses congressos regionais e também no Congresso Nacional, professor, é no sentido de estimular esse diálogo entre os profissionais da área, entre os professores da área, exatamente para fomentar esse campo da comunicação. Eu acho que é muito mais do que isso. O Congresso da Intercom é hoje um congresso imprevisível, porque ele tem uma dinâmica própria. Ele, na verdade, se caracteriza pela difusão de conhecimento em 3 patamares. No patamar mais avançado, que são os trabalhos de pós-graduação que se difundem aí. O patamar da Intercom Júnior, onde os alunos da graduação começam a apresentar os seus trabalhos, mas o mais importante de todos eles é a Expocom, que é uma exposição dos trabalhos experimentais. Então, ela congrega tudo isso, o estudo tradicional, que é feito pelos pesquisadores de pós-graduação nas divisões temáticas. Ela estimula os jovens pesquisadores a apresentar a iniciação científica na Intercom Júnior e ela tem a Expocom, onde se realizam as oportunidades para os trabalhos experimentais, trabalho de laboratório. E tudo isso, na verdade, converge para um núcleo muito importante, que é o núcleo exatamente da produção de conhecimento novo. É sempre um tema que galvaniza a discussão. Esse ano, por exemplo, nós estamos discutindo aqui comunicação em tempo de redes sociais. Parece que adivinhamos na escolha do tempo que nós estamos vivendo agora no Brasil um período de grande movimentação das redes sociais. Os protestos que estão sendo realizados no país inteiro, eles eclodiram como se fosse um curto-circuito, e esse curto-circuito está gerando uma pane no funcionamento dos meios de comunicação. Ninguém sabe explicar ainda o que é que está acontecendo, o governo está atônito, está lançando propostas, e o Congresso contém muitos elementos que podem ajudar a discernir essa situação. E nós vamos discutir as pesquisas que vêm sendo realizadas por jovens, por grupos intermediários e, sobretudo, pelos mais avançados, que são aqueles que já estão
atravessando o Cabo da Boa Esperança, como é o meu caso. Professor, e qual que é a importância da gente estimular o jovem, o aluno de iniciação científica, o ingressante na universidade a debater esses temas? Eu acho que a importância vem do seguinte, é que, de modo geral, o profissional de comunicação ele está muito mais preocupado com fazer, com produzir, com o difundir. E isso é muito perigoso, porque essa atividade não pode ser uma atividade tecnicista, ela tem que levar em consideração que o cerne da comunicação está no humanismo. Então, estimular a pesquisa e a discussão dos trabalhos realizados pelos jovens pesquisadores é uma maneira de fazer com que esse tecnicismo, que é típico da mídia, porque nós dependemos de canais eletrônicos e canais digitais, para que o cerne da questão seja colocado no homem, no ser humano, no receptor e no produtor de mensagens. E isso tem sido estimulado nos congressos e também nas faculdades, professor? Eu acho que sim. Nós estamos caminhando para conseguir mais esse equilíbrio, porque durante muito tempo nós tivemos 3 fases no ensino de comunicação no Brasil, ensino na pesquisa. Uma primeira fase muito focada no humanismo puro, ou seja, os conteúdos que eram provenientes das disciplinas tradicionais, a história, a sociologia, a política. Uma segunda fase que foi exatamente concentrar nos meios da tecnologia. Nós estamos na terceira fase, que é combinar esses 2 patamares, o conteúdo com a forma, com os instrumentos. E os desafios, professor, dessa área da comunicação, dessa nova comunicação, a gente conversa daqui a pouco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. O Diálogos está de volta e nesta temporada nós falamos de comunicação com pesquisadores da área. Conversamos hoje com o patrono da comunicação no Brasil, o professor José Marques de Mello. Professor, terminamos o último bloco citando a necessidade de unir conteúdo e técnica para um bem comunicacional. Eu gostaria que o senhor pontuasse nesse sentido qual que é o grande desafio da comunicação hoje. Acho que o desafio da comunicação hoje é exatamente aquele de localizarmos quais são as expectativas do ser humano, daquele indivíduo, homem ou mulher, criança ou adulto, que se destina à comunicação. E eu acho que o campo da comunicação no Brasil tem se preocupado muito em estudar conteúdos no sentido da mensagem. Nós precisamos entender melhor esse público, essa audiência. Eu acho que a pesquisa em comunicação no Brasil está devendo um melhor discernimento daquilo que acontece nas chamadas redes sociais, aquelas redes que se organizam e que emitem sinais que nem sempre são perceptíveis. Há cerca de mais ou menos 50 anos, esse campo difundiu-se no Brasil, surgiu no Brasil, graças à ação desenvolvida pelo professor Luiz Beltrão, que na verdade é o nosso grande patrono. E o professor Luiz Beltrão lançava esse desafio. Ele dizia assim, na verdade nós temos no Brasil catimbós, que são fenômenos e aspectos diferentes da vida social que não estão sendo devidamente contemplados pelos pesquisadores da universidade. Então esse é o maior desafio. E eu acho que o desafio maior está sendo o seguinte, que durante muitos anos a comunicação ela foi um campo que nós podíamos chamar de masculino, para não dizer machista. E hoje ela está sendo dominada pelas mulheres. Nas escolas e no mercado, 70%, 80% dos profissionais são mulheres. E continuamos ainda com um patamar e com uma estrutura que eu chamaria de masculina. Como transformar isso, como mudar isso? Isso é o grande desafio e que acho que nesse congresso nós deixamos isso um pouco de lado. Nós precisamos contemplar melhor. E, professor, a gente discute neste congresso a questão das redes sociais, e o senhor pontuou no último bloco, o envolvimento das manifestações sociais, o momento que o Brasil vive hoje, por meio dessas redes sociais. Eu gostaria que o senhor apontasse um pouco essa questão desse novo formato de fazer até jornalismo, relações públicas, publicidade, dentro das redes sociais.
eu tenho sido insistente nas minhas falas ultimamente sobre a grande responsabilidade que tem essa nova geração. E essa nova geração deve estar preocupada principalmente em falar para aqueles que não são atingidos pelos meios de comunicação. Por exemplo, na imprensa. A imprensa é um meio de comunicação que ainda não se desenvolveu no Brasil. Nós somos um país que tem 200 milhões de habitantes, dos quais a grande maioria sequer lê jornal, revista ou livro. Então, fazer, digamos, uma comunicação para essas maiorias que são excluídas da mídia, eu acho que é fundamental, porque não adianta apenas usar o rádio e a televisão, porque o rádio e a televisão são meio de comunicação instantânea. A comunicação pausada, pensada e refletida vem com a imprensa, porque a imprensa você lê, você pensa, você volta. No caso do rádio e da televisão, como é instantâneo, você muitas vezes não tem tempo de parar para pensar. E com a internet isso é ainda mais rápido. A internet é mais rápida e mais complexa porque converge tudo isso para um instrumento só e, ao mesmo tempo, se as pessoas não sabem ler, não têm hábito de ler, elas na verdade, ficam excluídas. Então, esse é o grande desafio que a comunicação tem hoje. Então, essas redes sociais elas estão surgindo como um indício de um grande movimento que a sociedade faz para superar a tecnologia. E eu acho que a universidade não está dando conta disso. Porque a rede social, professora, ela é muitas vezes entendida com esse momento de interação entre, né, os produtores e os receptores, e todo mundo converge aí para uma produção conjunta, até compartilhada, colaborativa. Mas a comunicação tradicional, como a gente conhece, a mídia tradicional, ela não está dando conta de responder a esses anseios desse público. Ela está completamente distante. Por isso que o Luiz Beltrão chamava de catimbó. De que, na verdade, há um mistério aí que precisa ser entendido. E ele lançou, na verdade, uma disciplina importantíssimo, que é a focomunicação. É preciso estudar o que ocorre nos meios populares. E a universidade não tem, na verdade, se dedicado muito a isso. E ela não se dedica, professor, por quê? Eu acho por um pouco de preconceito. Nós somos muito elitistas, e nós queremos nos preocupar somente com aquilo que está nos grandes meios. A grande mídia. Né? A grande mídia. E deixamos de lado a pequena mídia. E essa pequena mídia é o que está fazendo o caldeirão aí, entendeu? Que está alimentando o que ocorre na sociedade. E, além de entender essa pequena mídia, é importante dialogar com esses produtores dessa pequena mídia, né, professor? Não só dialogar, conhecê-los, tentar entendê-los, que a gente, na verdade, deixa isso de lado. E conhecer o público é fundamental, e aí vale para qualquer veículo de comunicação. Claro, só que nós temos uma tradição de conhecer esse público através das pesquisas de opinião. E isso não é tudo. Não basta saber quantas pessoas estão vendo o programa, mas o que elas querem, se elas estão satisfeitas ou não. A análise que se faz, então, é quantitativa e não qualitativa, é isso? Ou ela é quantitativa, tipo Ibope, ou ela é qualitativa, como muitas pesquisas estão sendo realizadas sobre estudo de caso. Acho que precisamos ampliar mais ainda essa tentativa de conhecer o que ocorre na base. E nós temos deixado isso de lado. São poucas as pesquisas, por exemplo, no Congresso, sendo realizado aqui em Bauru, no 18º Congresso da região Sudeste, analisando o programa do Congresso, eu vi poucos estudos que foram, na verdade, ao campo verificar o que as pessoas estão realizando. E isso é fundamental para a gente poder reestruturar ou construir esse campo de comunicação que já é complexo por natureza? Pois ele é complexo e pouco conhecido. Eu acho que precisamos ir mais ao campo, entender melhor os fenômenos e não simplesmente se colocar numa posição de analisar o que... Analisar de fora, seria isso? Por isso que muitas vezes eu digo que a comunicação, os estudos de comunicação são estudos feitos sobre o morto. A gente estuda aquilo que já passou. Precisa entender o que está vivo, compreender o que está se realizando hoje na sociedade. Professor José Marques, gostaria de agradecer enormemente a sua participação aqui nos Diálogos e que todos nós, enquanto comunicadores, consigamos promover aí esse diálogo como vivo e conhecer o nosso público, que é a grande base aí da comunicação. Pois é isso que eu espero também. Muito obrigada, professor. O Diálogos fecha com este programa a série especial com pesquisadores da área de comunicação.
Todas as edições do especial Intercom Sudeste 2013 estão disponíveis em nosso site. Compartilhe e deixe os seus comentários. Até semana que vem!